Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Chegamos ao vivo, naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos. Segundou e estou aqui para te contar as últimas notícias. Afinal, é hora de religar aí os motores e conferir o que aconteceu e quais os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo. Vamos então ao nosso cardápio de notícias, conferir os destaques deste 29 de abril. BNDES lança linha de crédito para produtores do setor agropecuário e valor, gente, pode chegar a 10 bilhões de reais em 2024. Taxação de compras em sites estrangeiros entra no foco da reforma tributária. É tida como crucial por entidades do comércio. Nos destaques internacionais, delegação do Hamas está no Egito para retomar negociação de cessar-fogo. E ainda, Pedro Sánchez anuncia que vai sim permanecer no cargo depois de considerar uma renúncia e receber apoio em manifestações pelas ruas da Espanha. Viu só como estamos cheios de notícias para compartilhar com você? É a partir de agora, portanto, vamos juntos! De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é baseado na média aí dos postos de combustível pelo país, abastecer com etanol voltou a ser vantajoso em 8 estados e no Distrito Federal. Para se chegar a essa conclusão, o valor do litro do etanol precisa estar até 70% do preço da gasolina. Vamos ver. Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Acre e Distrito Federal foram os estados onde o valor do etanol é mais vantajoso do que o da gasolina, depois da implementação da nova política da Petrobras, que prevê reajustes nas refinarias. Dependendo do mercado, os combustíveis têm registrado preços quase estáveis nos postos do país neste ano. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na semana de 21 a 27 de abril, o preço médio do litro da gasolina atingiu R$ 5,84, um aumento de 0,7%. Enquanto isso, o etanol registrou R$ 3,85 o litro. Na média dos postos pesquisados no país, o etanol está com paridade de 65,92% ante a gasolina, portanto favorável na comparação com o derivado do petróleo. A conta leva em consideração que o etanol de cana ou de milho deve ter um preço limite de 70% do valor do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso. Ou seja, vale a pena abastecer com etanol se seu preço estiver abaixo de 70% do da gasolina. E olha só, as compras internacionais feitas em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress poderão ser taxadas pelo imposto sobre valor agregado quando a reforma tributária entrar em vigor. A reforma, gente, prevê a cobrança do IVA dual, que inclui o imposto sobre bens e serviços referente aos estados e municípios e também a contribuição sobre bens e serviços, que é do governo federal. A medida é apoiada pelas entidades do comércio e varejo, que consideram o ambiente de competição atual injusto e ruim para o país. A medida começa a funcionar a partir de 2026 e implementada gradualmente até 2033. Entidades como a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e o Instituto para Desenvolvimento do Varejo afirmam que esse dispositivo é crucial para garantir a competitividade do comércio brasileiro e proteger milhões de empregos em nosso país. A Confederação explicou que a taxação é feita de forma desigual e prejudica o comércio brasileiro, com impactos que podem chegar a mais de 13% do faturamento anual e que esse cenário pode levar ao fechamento de milhares de lojas e à perda de mais 1,5 milhão de empregos. A tributação valerá para compras de todos os valores, inclusive aquelas de até $50 feitas por pessoas físicas. Hoje, as compras até esse valor são isentas do imposto de importação. Atualmente, o varejo brasileiro possui uma carga tributária de 80%, enquanto que as empresas internacionais arcam apenas com 17% de imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. Em nota enviada à CNN, a Shein, uma das lojas com maior volume de compras internacionais, disse que tem acompanhado de perto as mudanças na tributação e que as classes mais baixas, que hoje representam 90% do público da companhia, serão as mais impactadas. O secretário extraordinário de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, disse que não se trata de criar um tributo novo sobre essas remessas,
mas reconheceu que a medida pode resultar em aumento das cobranças sobre essas compras. O governo federal estima que 258 milhões e 800 mil trabalhadores terão direito a receber o abono salarial no ano que vem. A informação consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, enviado ao Congresso Nacional na semana passada. Mas economistas, criticam o alto custo do repasse, que pode atingir mais de 30 bilhões de reais. O benefício está na Constituição e prevê o pagamento de até um salário mínimo por ano. Há trabalhadores que recebem, em média, até 2 salários mínimos mensais, equivalente a R$ 2.428. Para receber, é preciso que o trabalhador tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior e que estejam cadastrado no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Alguns economistas criticam o abono salarial por conta de seu alto custo e por não ser focado na parcela mais pobre da população. Mas o benefício é considerado um gasto obrigatório, pois só pode ser alterado ou extinto por meio de uma proposta de emenda constitucional. Se o benefício fosse extinto, o espaço liberado para outras despesas superaria 300 bilhões de reais em 10 anos. Segundo especialistas, a limitação ou o fim do abono salarial ajudariam a evitar a compressão dos gastos livres dos ministérios, como luz, telefone, bolsas de estudo, fiscalização ambiental e do trabalho e emissão de passaporte. Sem limitação de despesas obrigatórias, o Tesouro Nacional espera que os gastos livres dos ministérios não tenham mais espaço a partir de 2030, já que as novas regras do arcabouço fiscal fixou um teto para as despesas do governo federal. Vamos falar de crédito rural. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou a linha CPR-BNDES, sua nova forma de apoio ao setor agropecuário. Com a iniciativa, o crédito próprio do banco para o setor pode chegar a 10 bilhões de reais em 2024. A medida foi anunciada neste domingo durante cerimônia de abertura da maior feira de tecnologia agrícola do país, a AgriShow, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, pelo diretor financeiro e de crédito digital para micro, pequenas e médias empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Alexandre Abreu. Com a nova linha de crédito, poderão ser realizadas operações cédulas de produto rural financeira ou de certificados de direitos creditórios do agronegócio. Uma medida que, segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que também esteve presente na cerimônia, é inovadora e muito ampla para os produtores que tiveram dificuldades durante a safra, não fiquem inadimplentes. Já para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Banco Nacional reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do país e, sobretudo, com o agronegócio, estimulando seu crescimento de forma inovadora e sustentável. A agricultura brasileira cresce fortemente e a agroindústria. Onde nós olharmos, nós vamos ver a agroindústria crescendo. O presidente Lula tem trabalhado no sentido de abrir mais mercados, com Fávaro, Paulo Teixeira. Foram 106 novos mercados, 60 países diferentes. Os títulos poderão ser emitidos por micro, pequenos e médios produtores rurais e cooperativas de produtores, com faturamento de até 300 milhões de reais por ano. Também estão incluídas empresas que exerçam a atividade de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuários, florestais, aquícolas e extrativos. E neste domingo aconteceu também em Ribeirão Preto uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram do ato. Vale destacar que eles são vistos como opção na disputa à presidência em 2026, diante da inelegibilidade de Bolsonaro. A carreata também contou aí com a participação do deputado Ricardo Salles e dos senadores Marcos Pontes e Jorge Seife. Como de praxe, o ex-presidente realizou uma motociata pela cidade e uma caminhonete e atraiu uma multidão de apoiadores. O ex-presidente está na cidade para participar da Feira de Tecnologia Agrícola nesta segunda-feira.
Bom, e agora a gente fala sobre as eleições municipais que vão acontecer só no dia 6 de outubro, mas eleitores e eleitoras têm até o dia 8 de maio para colocar a documentação em dia. Os pedidos de emissão do primeiro título de eleitor não podem mais ser feitos pela internet. Quem vai votar nas eleições desse ano terá que ir pessoalmente aos cartórios para pedir o documento. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o fim do atendimento online já estava previsto no calendário eleitoral. Então, as pessoas que precisam emitir o título de eleitor pela primeira vez ou regularizar o documento devem ir até o cartório eleitoral mais próximo. Para isso, é necessário entrar em contato com o cartório para agendar o serviço presencial. O eleitor deve ter em mãos o documento de identidade e a certidão de nascimento ou casamento. Os homens devem apresentar ainda o certificado de reservista militar. Quem precisa transferir o domicílio eleitoral também precisa ir ao cartório. Assim como os outros, esse serviço não está mais disponível pela internet e é bom se apressar, pois o prazo é curto. As solicitações devem ser realizadas até o dia 8 de maio. Depois do burnout, que é a exaustão mental provocada pelo ambiente de trabalho, uma nova condição tem ganhado aí destaque, preocupado psicólogos e profissionais de saúde, o burnout, que também envolve trabalho, mas de uma forma aí diferente. Vamos ver. Você sabe o que é burnout? Provavelmente sim, mas uma síndrome desenvolvida pelo excesso de trabalho que causa exaustão extrema, estresse, entre outros. Já quando falamos em burnout, temos uma surpresa. As pessoas que são constantemente elétricas e apaixonadas por seus trabalhos podem acabar prejudicando a saúde mental, gerando consequências como depressão, vícios e ansiedade. O estresse constante, sem pausas reais, podem ser a causa para esta síndrome. O termo burnout foi criado pelos psicólogos Timo Schiele e Bert Twitt, da clínica em Kloster-Dietzen. As pessoas afetadas descrevem uma conexão muito forte e satisfatória com o trabalho, como uma superexcitação. Isso fez com que surgisse a descrição da síndrome de burnout. As pessoas afetadas possuem paixão pelo trabalho, mas o estresse constante gera tensões inicialmente. Os sintomas são dores no pescoço, nas costas, dores na cabeça e bruxismo, o ato de ranger os dentes. A vida exaustiva no que chamamos de roda de hamster os leva ao desespero. Eles perdem a esperança de melhorar as condições, não conseguem mais se sentir felizes e questionam o sentido das coisas. Até hoje, nem o burnout ou o burnout foram definidos como doenças mentais autônomas, mesmo que os graves impactos à saúde sejam reconhecidos. E veja a seguir, delegação do Hamas está no Egito para retomar negociação de cessar-fogo. E ainda, Pedro Sánchez anuncia que vai permanecer no cargo, depois de considerar aí uma renúncia e receber apoio em manifestações nas ruas da Espanha. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa segunda-feira para compartilhar, é claro, com você. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que vai permanecer no cargo depois de ameaçar renunciar por conta do que considerou um assédio pessoal por parte da oposição. O anúncio acaba com o cenário de incerteza que começou na semana passada, quando Sánchez disse que iria refletir sobre um possível pedido de demissão, depois de críticas da oposição, com a abertura de uma investigação judicial por corrupção contra a primeira-dama Begoña Gómez. Decidi seguir com mais força à frente da presidência do governo espanhol. Esta decisão não supõe um ponto final, é um novo capítulo, garanto isso. Por isso, assumo diante de vocês meu compromisso de trabalhar sem descanso, com firmeza e com serenidade pela recuperação pendente da nossa democracia, pelo avanço e a consolidação de direitos e liberdades.
de derechos y de libertades. Sánchez está à frente do governo espanhol desde 2018, com 3 mandatos diferentes, depois de estabelecer alianças parlamentares com a extrema-esquerda ou com nacionalistas catalães e bascos. Ele afirmou que as manifestações em Madrid e outras regiões do país influenciaram decisivamente a decisão. O anúncio desta segunda-feira acaba com a possibilidade da realização de novas eleições apenas um ano depois das últimas legislativas. E agora a gente fala sobre os tornados que têm atingido os Estados Unidos desde a última sexta-feira. Pelo menos 4 pessoas morreram, incluindo um bebê de 4 meses, e dezenas ficaram feridas em Oklahoma neste fim de semana, depois que dezenas de tornados varreram as planícies do sul dos Estados Unidos. Alertas meteorológicos colocaram mais de 7 milhões de americanos sob avisos. Depois dos 78 ciclones ocorridos na sexta-feira, principalmente em Iowa e Nebraska, mais 35 foram contabilizados no sábado do norte do Texas até o Missouri, segundo o Serviço Meteorológico Americano. Mais de 50 mil moradias também tiveram fornecimento de eletricidade cortado no Texas, segundo informações do site Power Outage. Os tornados, fenômenos meteorológicos tão impressionantes quanto difíceis de prever, são relativamente comuns nos Estados Unidos, particularmente no centro e no sul do país. E especialistas afirmam que a formação de uma sucessão de grandes ciclones é algo muito raro. Pelo menos 14 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em um acidente de ônibus neste domingo, no estado do México, na região central do país. A Secretaria de Segurança informou em comunicado que o coletivo capotou enquanto trafegava na rodovia Capulin-Chalma, no município de Malinalco, a cerca de 100 quilômetros de distância da capital Cidade do México. Os acidentes de trânsito no país da América do Norte têm aumentado desde 2020, quando somaram mais de 301 mil casos. Em 2022, foram registradas quase 380 mil ocorrências, segundo os números mais recentes do Instituto de Estatísticas INERI. Agora falamos sobre a guerra em Gaza. Uma fonte do alto escalão do Hamas afirmou que o movimento palestino apresentará hoje no Egito uma resposta à contraproposta de Israel para alcançar um cessar-fogo em Gaza. Os esforços diplomáticos foram intensificados nos últimos dias para conseguir uma nova trégua e um acordo aí que permita a libertação dos reféns sequestrados no ataque do dia 7 de outubro. Uma delegação chefiada por Khalil al-Ahriya, número 2 do braço político do Hamas, será o responsável por responder às condições israelenses. Egito, Catar e Estados Unidos tentaram sem sucesso até o momento concretizar um novo acordo para uma trégua em Gaza. Um primeiro cessar-fogo em novembro permitiu a libertação de 80 reféns israelenses que foram trocados por 240 palestinos detidos nas prisões de Israel. No papel de mediador, o Egito enviou uma delegação a Israel esta semana para tentar avançar com as negociações que acontecem enquanto os combates prosseguem em Gaza. Os esforços diplomáticos foram intensificados nos últimos dias para conseguir uma trégua e um acordo que permita a libertação dos demais reféns sequestrados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro. O portal de notícias americano Axios informou que a proposta mais recente de Israel inclui a vontade de debater o restabelecimento de uma calma sustentável em Gaza após a libertação dos raptados, de acordo com 2 funcionários de alto escalão do governo. Ainda segundo o portal Axios, esta é a primeira vez que as autoridades israelenses sugerem que estão abertas a discutir o fim da guerra, que está prestes a completar 7 meses. E agora a gente muda de assunto para falar de música gospel. O single e o videoclipe Pra Ser Marcado, do cantor e compositor Júnior Silva, já estão disponíveis em todas as plataformas digitais da gravadora Graça Music. E quem fala sobre esse lançamento, gente, é o próprio Júnior. Fala, amigos, tudo bem? Júnior Silva aqui. Eu vim falar um pouco sobre a canção Pra Ser Marcado. Essa canção ela é muito especial, ela nasceu numa manhã de devocional, o qual estava lendo Êxodo 33:15, que diz: se a tua presença não for comigo, eu não irei sair daqui. Só preciso estar onde tua presença está. Ela conta um pouco da história de Moisés. Ele sabia que sem a presença não dava para chegar muito longe. Ele queria essa presença, ele queria que ela fosse lado a lado com o povo. E essa canção é muito especial porque eu estava com o meu violão, eu estava com a Bíblia aberta e eu abri um stories para dizer como que nasce uma canção e Deus começou a me dar essa canção pela manhã. Então subirei no fogo da sarça, eu te
fala sobre isso, a busca incessante pela presença de Deus. É essa presença que nos guia, essa presença que nos leva a lugar mais longe, essa presença que acende a chama no nosso coração. Então, eu quero te convidar a você conferir em todas as plataformas digitais, já está liberada, você pode ver essa canção e ser muito impactado por ela, para ser marcado. Aonde a tua presença está, Espírito Santo, eu quero estar. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a Bélgica. Bruxelas, gente, é a capital da União Europeia, o que faz dela um mix aí de culturas, de pessoas. Mas como todo e qualquer país, a Bélgica tem sim as suas peculiaridades e é isso que a gente vai conhecer juntos agora. A Bélgica é um pequeno país europeu localizado entre a Holanda, a Alemanha, a França e o Luxemburgo. Aqui está o centro do encontro de interesses políticos e financeiros, bem como a capital de toda a União Europeia, Bruxelas. A Bélgica é um país altamente desenvolvido e urbanizado, com grandes cidades, portos marítimos de importância internacional, entrelaçados com ferrovias e estradas. Um país que ainda preserva tradições e costumes antigos. O país de museus, da renda, do chocolate e os monumentos antigos e outros pontos turísticos da Bélgica, que são conhecidos em todo o mundo. A Bélgica é um ótimo lugar para viajar para fazer uma excursão à história da Europa. Então vamos pegar carona com a tecnologia para nos transportar até a Bélgica. Do Brasil, direto para o berço da União Europeia. Agora, a gente vai observar um pouco mais do lago Sint-Pietersplein, localizado a 3,5 km do centro da cidade de Bruges, no noroeste da Bélgica. Essa vista, gente, do lago pode ser observada do albergue e do centro de esportes do Menen de Plas. O tranquilo Sint-Pietersplein é popular para esportes como caiaque, paddleboard, windsurf. Em torno desse lago existem diversas florestas com trilhas para quem busca aí ver a beleza da natureza, se aventurar. Nas imagens a gente pode ver esse laguinho tranquilo e algumas pessoas inclusive caminhando por esses decks, observando a paisagem, tirando fotos, registros. Por lá agora, gente, 5 horas à frente do horário do nosso Brasil. Então, por lá são 13 horas e 55 minutinhos, enquanto aqui no Brasil, pelo horário de Brasília, 8 horas e 55 minutos. Essa edição fica por aqui. Não se esqueça que às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. E eu volto à 1 da tarde com aquele balanço, com as notícias que importam da manhã dessa segunda-feira. Portanto, não perca. É daqui a pouco, o nosso encontro está marcado.